Pronto, gente, já estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos de volta para continuarmos os nossos estudos acerca da nacionalidade. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Na aula passada, agora há pouquinho, nós estudamos quem são os brasileiros natos, ali de acordo com o que se anuncia no artigo 12, inciso 1º da Constituição. Vamos continuar. Nesta aula, nós estaremos estudando quem são os brasileiros naturalizados. Os brasileiros naturalizados estão anunciados ali também no artigo 12 e agora no seu inciso 2º. Artigo 12 nos diz o seguinte: são brasileiros natos, no inciso 1º, vimos na aula passada, e são brasileiros naturalizados no inciso 2º, e aqui nós temos duas alíneas explicando as condições para que alguém seja considerado brasileiro naturalizado. Na linha A nós temos o seguinte: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aí está a primeira possibilidade para que alguém seja considerado brasileiro naturalizado. Na linha B tem a segunda, mas antes vamos explicar essa primeira. Para que alguém seja considerado brasileiro naturalizado, se ele for um estrangeiro que esteja residindo no Brasil há pelo menos um ano ininterrupto, um ano morando aqui para valer, não é passa um mês aqui, 2 meses lá, não, um ano ininterrupto morando no Brasil, e se ele for originário de um país que fale a língua portuguesa, ele já pode requerer a nacionalidade brasileira. Então entenda, o sujeito é oriundo de um país que fala a língua portuguesa, está residindo no Brasil ininterruptamente há pelo menos um ano, possui idoneidade moral. Se ele requerer a nacionalidade brasileira, ele será considerado um brasileiro naturalizado. Primeira condição, eu vou até repetir para você compreender de uma vez por todas: o sujeito, o estrangeiro está aqui morando no Brasil há pelo menos um ano, morando ininterruptamente, ele é originário aí de um país que fala a língua portuguesa, ele possui idoneidade moral, com apenas um ano aqui morando, ele pode requerer a nacionalidade brasileira, e se assim o fizer, será considerado brasileiro naturalizado. Esta é a primeira possibilidade, anunciada na linha A do inciso 2º do artigo 12 da Constituição. Mas na linha B tem o seguinte: são brasileiros naturalizados também os estrangeiros de qualquer nacionalidade, não precisa estar falando se de um país que fala a língua portuguesa, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram aí, a nacionalidade brasileira. Então o sujeito é estrangeiro, é de um outro país, mas está residindo no Brasil há mais de 15 anos, 15 anos e um dia, digamos, está residindo no Brasil há mais de 15 anos, e este período de residência no Brasil é ininterrupto, ele não possui condenação penal. Se requerer a nacionalidade brasileiro naturalizado, ele será. Então vejam duas possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro naturalizado: sujeito estrangeiro aí de qualquer nacionalidade que reside no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptamente essa residência, não possui condenação penal. Se requerer a nacionalidade brasileira, será brasileiro naturalizado. E a outra possibilidade, este estrangeiro, ele é oriundo de um país que fala a língua portuguesa. Só basta
residir no Brasil por um ano ininterrupto e possuir idoneidade moral. Se requerer a nacionalidade brasileira, brasileiro naturalizado ele será. Então, gente, isso é o que diz o inciso 2º aí do artigo 12 da Constituição. Agora, atenção. O parágrafo 1º deste artigo 12 nos traz uma informação interessante. Quando um estrangeiro aí, ele mora no Brasil e requer a nossa nacionalidade, né, ele pede para ser aí um naturalizado, é porque ele quer gozar de certos direitos que somente são disponíveis para os brasileiros natos ou naturalizados. Agora, veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, no Brasil, né? Aos portugueses com residência permanente aqui, se houver reciprocidade em favor de brasileiros que estejam morando lá no Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. E os casos previstos nesta Constituição, nós veremos na aula seguinte, são aqueles cargos privativos de brasileiros natos. Então, o português, para fins aí da fruição de direitos, será considerado como se um brasileiro naturalizado for, sem necessariamente requerer essa nacionalidade. Basta que ele resida aqui no Brasil de forma permanente, sem prazo, nem 1 ano, 2, 3, não. Basta que comprove que aqui está residindo permanentemente. Aí é preciso que lá em Portugal a Constituição também, né, traga reciprocidade para os brasileiros que lá residam. Este português vai gozar dos mesmos direitos, vai inclusive poder votar, ser votado para os cargos que estão aí, né, permitidos para os brasileiros naturalizados, sem necessariamente precisar passar por um processo de nacionalização. Esta é a informação que nos traz o parágrafo 1º do artigo 12, né, esse português equiparado a brasileiro naturalizado. Gente, foram essas nossas informações para esta aula, em que estudamos os brasileiros naturalizados. Na aula passada, agora há pouquinho, nós vimos quem são os brasileiros natos. Agora estudamos os brasileiros naturalizados e, na sequência, na próxima aula, daqui a pouco, mas daqui a pouco mesmo, vamos estudar o seguinte: quais são os cargos privativos de brasileiros natos de acordo com a Constituição? E, na sequência, vamos estudar as possibilidades para que alguém venha a perder a nacionalidade brasileira. Isso é matéria para a próxima aula. Já convido você para daqui a pouquinho voltarmos a nos encontrar. Agradeço a audiência. Peço que você se inscreva no nosso canal para receber aí as notificações sempre que postarmos novos vídeos. E fazemos isso todos os dias, porque nosso propósito é passar o curso completo de Direito Constitucional para você que estuda para provas de concurso. Então, gente, obrigado e até já.